Corinthians, lá no Itaquera. É um excelente trabalho. Excelente trabalho. E ele é jornalista de formação, está atuando na CBN. Tá, vou procurar. Coisas. Olha a Morren, de máscara, andando de bicicleta. Chegou a Morren, Mage. Tudo bem? Está sem áudio. Está fechado o microfone, Morren. Morren, liga o microfone. Pelo jeito ela vai ter que falar logo. Ela está na rua, né, Morren? Agora sim. Eu estou no Campeonato Brasileiro, aí os atletas meus acabaram de saltar. Eu já vou entrar no carro, 1 minutinho que o carro está aqui na frente, já falo direitinho com vocês. Tá legal. Tá, a gente vai começar então. Já estamos ao vivo, viu, pessoal? Pela TV Assembleia, estamos ao vivo aqui pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, pelas nossas redes sociais, tanto da LESP como também dos nossos mandatos. Então, nós vamos iniciar a nossa audiência pública em defesa do complexo esportivo do Ibirapuera. Eu queria aqui rapidamente dizer o seguinte: no ano passado, em junho, foi aprovado um projeto de lei do próprio executivo, do próprio governador Dória, privatizando, né, fazendo a concessão do complexo. E esse projeto foi, infelizmente, sancionado pela Lei 17.099 de 2019. Nós fizemos todo um movimento, inclusive com os atletas que estão hoje aqui participando desse movimento, com várias organizações da sociedade civil, antes da aprovação. Nós realizamos audiências públicas antes e após a aprovação do projeto. Houve muita resistência contra a aprovação do projeto de lei do Executivo, porém não foi suficiente para que o projeto não fosse aprovado. O governo tem maioria na Assembleia Legislativa e, naquele momento, tinha também uma maioria ideológica. Até os bolsonaristas que estão fazendo oposição ao governo Dória, nessa pauta da privatização, eles se entenderam muito bem. Nessa área econômica, aí eles se entendem e votam pela privatização, pela concessão, pela terceirização, pelo desmonte do Estado. E o projeto foi aprovado, juntamente com outros projetos privatizantes, né? O zoológico, a Dersa, foram várias privatizações feitas ao mesmo tempo. Foi aquela primeira etapa de privatizações. Depois nós tivemos a segunda, que foi agora, neste ano, o PL 529, aquele que extinguiu a SUSEM, extinguiu o CDHU, projeto nefasto, que infelizmente também foi aprovado. Nós fizemos oposição, votamos contra, mas, repito, a Assembleia Legislativa, no geral, ela é um puxadinho do Poder Executivo, é um puxadinho, uma extensão, um departamento do Palácio dos Bandeirantes, porque o governo tem maioria, ele faz o loteamento de cargos, entrega secretarias, diretorias estatais para os deputados, então ele acaba tendo sempre a maioria. Por isso que o projeto foi aprovado, mas nós realizamos um movimento antes, durante e após a aprovação do projeto. E a última audiência que nós realizamos, inclusive, repito, com os atletas que estão participando hoje desse ato solene contra o desmonte do Ibirapuera, nós decidimos protocolar uma representação no Ministério Público para que o MP entrasse com uma DIN contra a aprovação do projeto de lei, que resultou nessa Lei 17.099 de 2019. Foi isso que aconteceu. E o MP recepcionou a nossa representação, ela foi recepcionada em fevereiro de 2020, o MP abriu um inquérito civil. Então, tem uma apuração em andamento do MP. Nós fomos agora, na quarta-feira, o Vitor e eu, conversar com o promotor encarregado do caso, que é o doutor Marcos Vinícius, que é o promotor de urbanismo e habitação dessa promotoria, e ele nos disse o seguinte: estou apurando, estou buscando as informações junto ao Estado, ele está buscando várias informações, né, de quem é o terreno, enfim, ele disse que está fazendo uma apuração. Eu o convidei para que ele viesse participar da nossa audiência pública
Ele disse que não queria ainda nesse momento porque ele não tem todas as informações, mas no momento adequado ele vai se manifestar publicamente. Ele disse que não está falando nem com a imprensa sobre essa apuração, né? Mas ele disse que está fazendo uma rigorosa apuração em torno do que aconteceu na aprovação dessa lei, e buscando os elementos para tomar uma decisão. Mas o fato é que já é uma vitória ter um inquérito civil aberto, né? Do ponto de vista da Assembleia Legislativa, nós apresentamos também um projeto de lei para revogar a Lei 17.099. Como também, rapidamente, tenho que dizer que nós apresentamos um outro projeto, o projeto de decreto legislativo, revogando, e aí depois o Renato pode falar, aquele decreto do Dória que alterou a Constituição, a formação do CONDEFAT, né, onde ele retirou os representantes das universidades, as pessoas sérias, comprometidas com o patrimônio, e ele substituiu por pessoas, né, com outros compromissos, sobretudo com a especulação imobiliária. Nós também temos um PDL, eu apresentei, logo que saiu a publicação, eu apresentei um PDL sustando, revogando, anulando aquele decreto do Dória. Então, nós estamos tomando várias medidas aqui já pela Assembleia Legislativa desde o ano passado, né? Medidas legislativas junto ao Ministério Público e também junto com o movimento organizado. E agora, com essa notícia de que haveria a demolição do ginásio do Ibirapuera, então, esse tema voltou à tona, à baila, e a gente foi, né, atrás da reorganização, porque é um momento difícil com a pandemia, você fazer atividades presenciais. Mas essa audiência é muito importante, porque ela, primeiro, tem visibilidade, a TV Alesp está transmitindo, ela é institucional e nós faremos encaminhamentos no final para o próprio Ministério Público ter informações que vocês possam oferecer nesse momento. Tá? Lembrando ainda que nós já fomos ao IFAM também, nós protocolamos uma representação pedindo tombamento, né, no órgão federal, já está protocolada lá. Então, são várias ações que nós estamos tomando aqui pelo nosso mandato, pela Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, tenho certeza que vocês farão relatos pertinentes, importantes, para a gente continuar essa luta, porque se existe alguma legalidade nessa lei, também não importa para nós, porque é uma decisão do governo que não tem apoio da sociedade. A gente já viu isso, existem várias manifestações da sociedade civil contra o desmonte, contra a privatização do complexo do Ibirapuera. Então, vamos lá, vamos ouvir os nossos colegas, os participantes aqui, que são várias pessoas. Eu quero passar a palavra e agradecer já a presença do Juca Kfouri, que escreveu um artigo muito importante aí na UOL. Juca, com você, Juca Kfouri. Muito obrigado pelo convite, deputado Gianazzi. Muito obrigado a todos que nos veem, que nos ouvem. Eu vou tentar não ser um saudosista. Eu vou tentar não falar do que o ginásio do Ibirapuera, aquele complexo que agora querem chamar de Ibirapuera Complex, do que aquilo representa na minha vida, aos 70 anos de idade. Eu já era crescidinho quando o Ibirapuera foi inaugurado, em 57. E no Ibirapuera assisti jogos memoráveis, os Jogos Pan-Americanos aqui em São Paulo, de todas as modalidades. De basquete, de vôlei, cheguei a jogar basquete no ginásio do Ibirapuera, de hóquei. Vi um jogo entre a seleção da Espanha e de Portugal, que eram então as duas melhores do mundo, no ginásio do Ibirapuera. Vi lá o Éder Joffre, vi lá futsal. Estou dizendo disso para dizer que não vou falar das minhas memórias, apenas para desmentir uma das muitas mentiras que estão sendo contadas em torno do que é aquele ginásio, que hoje se diz não se presta mais a ser poliesportivo. Não é verdade, porque já foi, inclusive, palco de lutas de boxe de Éder Joffre, como foi de shows do Van Halen ou da Rita Lee. Ou seja, o ginásio do Ibirapuera, o complexo Ibirapuera, está, sim, sucateado por obra e graça
do governo estadual que propositalmente sucateia para vender barato. É tão velho como andar para frente. Mente-se deslavadamente em torno da realidade do complexo e do que se queira fazer depois que se demolir aquilo que ali existe. É um exemplo acabado, não do liberalismo que esta gente diz defender, mas do capitalismo selvagem que esta gente defende. E, neste particular, o governador de São Paulo não é diferente do presidente da República. Talvez seja no corte dos paletós ou nos sapatênis que usa aos finais de semana. De resto, é igual. É igual. Na destruição do que está posto e a serviço da comunidade. Porque, lembremos, o Ibirapuera não é apenas um palco de grandes eventos esportivos de esportes de alto rendimento. É também uma escola pública para o desenvolvimento de atletas brasileiros. É também um fator de saúde pública, porque esta é uma das questões que este governador de São Paulo vira as costas para o esporte como elemento de prevenção de doença. Não necessariamente da formação de campeões, embora também a história do complexo seja uma história de formadora de a história do complexo seja uma história formadora de campeões. Ainda hoje eu ouvia uma entrevista na Rádio Eldorado da professora doutora da FAO, especialista em história do urbanismo, a professora Nilce Arabecchia, em que ela falava do quanto a arquitetura brasileira dos anos 50, a arquitetura brasileira de Niemeyer e de Ícaro Castro Melo, representou para o mundo da arquitetura. O mundo babava diante da arquitetura brasileira dos anos 50. E é esta arquitetura, é parte desta arquitetura que o Joãozinho 9, eu chamo assim, em homenagem às vítimas de Paraisópolis, que o Joãozinho 9 quer destruir. Porque, para ele, a história da cidade, a cidade empresa que ele quer construir, cujos bairros não são bairros de cidadãos, são unidades de negócio frequentadas por consumidores, e que ele procura cada vez mais excluir dessas regiões, principalmente das valorizadas, aqueles que desses espaços possam desfrutar. Ora, nós vimos o que foi feito do Maracanã, uma parceria público-privada. Nós vimos o que foi feito na Fonte Nova, em Salvador. Nós estamos vendo o que está sendo feito no Pacaembu, que, embora tombado, já se quer modificar, porque o novo concessionário tem outros planos, diferentes daquele que ele anunciou para assumir o Pacaembu. Então, aquilo que nós vemos em Brasília, que é o governo da destruição da Amazônia, do Pantanal, dos mais médicos, da universidade, de tudo, tenta se reproduzir em São Paulo, com um grife, mas tenta se reproduzir em São Paulo com um Condefá cúmplice, porque, como já disse o deputado Janazzi, um Condefá que foi desmontado, eram 32, passou para 24, tiraram o pessoal da universidade e puseram ali os homens de negócio, né? Puseram ali os Salles do patrimônio para produzir, para presidir o Condefá. Então, esta indignação que precisa florescer para que a sociedade civil paulistana impeça, como impediu, né, outros absurdos, como a farinata do então prefeito Joãozinho 9, do prefeito Agripino, que isto prevaleça. Não é possível
que a sociedade paulistana veja mais um tirada. Então, eu saúdo que estejamos vivendo este momento desta sessão solene, como ontem vi como iniciativa do vereador Eduardo Suplicy, como tenho visto da reunião de atletas, no sentido de que nós precisamos dizer um basta para este tipo, para mais um tipo de exclusão social que se queira fazer em São Paulo. Numa região muito bem servida de hotéis, muito bem servida de shopping centers. Temos mais de 50 shopping centers em São Paulo. Não precisamos de mais um. A região do Ibirapuera já é suficientemente de trânsito congestionado para acrescentarmos mais um centro comercial e mais um hotel. Chega! Está na hora de nós dizermos que a gente não aceita isso. Agora, vivemos o mundo da mentira que segura novas restrições por causa da pandemia para o dia seguinte do segundo turno de uma eleição. Nós não podemos perder isso de mente. Nós estamos vivendo no reinado da mentira deslavada e nós precisamos continuar a resistir, a botar o dedo nessas feridas com todas as nossas forças. Precisamos preservar minimamente aquilo que conquistamos tão às duras penas. Muito obrigado. Obrigado, Juca Kfouri, pelas suas considerações, pelo seu posicionamento crítico, não só aqui, mas o seu artigo, enfim, todas as suas posições são extremamente pertinentes e contribuem muito para esse debate pela preservação do nosso patrimônio arquitetônico aqui, histórico do Ibirapuera. Renato, eu falei que passaria para você, mas eu queria te pedir só licença, porque eu vejo a Mauro Imagem está aqui no carro, a gente pode passar para ela, depois eu volto ver o Beluso, daí a gente segue aqui a nossa audiência, tá bom? Tudo bem? Perfeito. Mauro, eu vi que você está no carro, então vou deixar você à vontade para falar. E você que, olha, a Mauro Imagem participou de toda essa luta, ela esteve no início, durante e depois, ela participou de audiências públicas, estava no plenário, ela pressionou os deputados, foi no colégio de líderes, fez tudo o que era possível. Ela e o Sandro participaram ativamente, outros esportistas, mas eles estavam o tempo todo, eles quase que estavam morando. A gente quase que teve que montar um gabinete para eles lá na Assembleia, Juca Kfouri, porque eles participaram ativamente da luta contra a aprovação desse projeto de lei. Magi. Boa tarde a todos, obrigada. Está acontecendo o Campeonato Brasileiro aqui, como eu falei para vocês, vim assistir os atletas e eles estão ganhando medalha em tudo, isso é muito legal. São frutos do ginásio de Ibirapuera, então é muito legal eu estar falando sobre isso aqui agora também. Além de eu ter nascido do ginásio de Ibirapuera, essa situação de alojamentos, de competições lá para a gente, de alojamento principalmente, acontece desde 84. Eu fui integrante, a primeira leva de integrante do alojamento feminino, a partir de 1994. Até então, eu me encaixei como atleta. Eu falo que o ginásio de Ibirapuera, o atletismo, salvou minha vida, salvou a vida, melhorou a vida das pessoas que estavam ao meu redor, que estão ao meu redor, amigos, família, parentes, atletas. Eu sou muito grata por ter passado todos esses momentos no ginásio de Ibirapuera. Se não fosse o ginásio, não teria acontecido algumas medalhas, como celeiro de grandes atletas, como eu, Joaquim Cruz, o Aurélio Miguel, o Jadel Gregório, o Claudinei Quirino, vários outros atletas, Luiz Henrique Guimarães, várias outras modalidades que passaram pelo Ibirapuera, que fizeram parte dessa história, fazem parte da história do ginásio do Ibirapuera. Por isso que eu acho que, de repente, seria muito legal a gente pedir o tombamento do ginásio, do complexo todo, assim, e não mexerem mais. A gente não ter que todo ano ou sempre a gente ter que ficar brigando para poder mantê-lo em pé. Eu lembro que eu já tive algumas situações junto com o Zé Serra, com o Alckmin também, e a gente conseguiu manter o ginásio do Ibirapuera funcionando. Eles queriam desligar os alojamentos, não tinha como, porque o alojamento tem
molecada assim do Brasil inteiro que mora lá, e são mais de 80 atletas assim, e a nossa luta é para que mantenham o nosso patrimônio em pé. O celeiro de grandes competições, de grandes atletas, medalhistas, todos eles, sem exceção, passaram em algum momento pelo ginásio do Ibirapuera. Aí estava falando de shows, né, que assistiram shows. Teve shows, eu já assisti show do Elton John, o último show do Legião Urbana, que foi feito no Ibirapuera, assisti no Redondo também. Já assisti Luta do Popó em 1999. Não tive a oportunidade de ver Éder Joffre, né? Mas de conhecê-lo. Então, são muitas situações que a gente tem para que, talvez a vaidade de alguns, assim, que não prevaleçam, né? Então, a gente tem que manter o patrimônio em pé. Tem muitas vidas, eu falo que o esporte salva vidas. O esporte salvou a minha vida de uma maneira incrível, assim, como atleta. Eu não teria outra oportunidade, como todas as crianças, atletas que hoje moram dentro do alojamento e treinam de alguma maneira lá, não teriam outra oportunidade em algum lugar do Brasil. Então, a importância de ter o ginásio, que é completo, é um complexo completo, é o mais completo que a gente tem no país, vir abaixo é inadmissível, sem fundamentos, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história do ginásio do Ibirapuera, e se precisar entrar na frente de um trem para permanecer o ginásio em pé, vou fazer, entendeu? Porque eu só sou medalhista de ouro, 3 vezes campeã pan-americana, campeã mundial, por conta do ginásio de Ibirapuera. Eu não teria conseguido se não fosse o Ibirapuera. Eu tive a oportunidade de morar fora, já recebi convite para morar fora treinando, competindo, mas eu optei por ficar no Brasil, porque o ginásio oferecia tudo o que eu precisava. E eu acho que é basicamente isso. E vamos lutar, né? Obrigado, Magi, pela sua luta, por você se manter fiel aí ao ginásio. Eu lembro que no ano passado nós fizemos uma visita ao ginásio, ao complexo, antes da aprovação do projeto. Uma comissão de deputados e deputadas foi até lá, eu participei também dessa comissão, e eu já conhecia, mas ali fazia muito tempo que eu não visitava o complexo, e eu fiquei chocado com o sucateamento, com a degradação, né? Que era um absurdo já, porque e é uma velha tática do governo aqui em São Paulo. Ele vai sucateando, degradando o patrimônio público para depois vender, terceirizar, fazer concessão. E não foi diferente com o complexo do Ibirapuera. As piscinas desativadas, a pista prejudicada. Um absurdo aquele. E eu fiquei chocado porque muitos deputados e deputadas que foram lá e se comprometeram, fizeram juras de amor ao Ibirapuera, ao complexo, depois votaram a favor do projeto da privatização, né? Aderiram ao projeto, infelizmente. Mas você lembrou também uma coisa interessante. Eu não sou um homem do esporte, mas da música popular brasileira. Eu já assisti muitos shows ali do Tom Jobim, do Milton Nascimento, do Caetano Veloso, da Rita Lee, dos Titãs. Ali tem também um valor cultural, né, aquele espaço, não só para o esporte, mas para a música popular brasileira, né? Grandes shows foram realizados naquele ginásio. Ali é um templo sagrado também da música popular, da boa e sagrada música popular brasileira. Tá? Muito bem lembrado. É verdade. Nós temos deixa eu só fazer um adendo. Tem o sucateamento, que a gente sabe que é proposital em relação a vender por um preço baixo, barato e superfaturar no local. E o Ibirapuera, ele tem um superfaturamento. O estacionamento lá, que cabem milhares de carros lá dentro, tem por exemplo, 3 shows por dia, porque quando fazem shows, por exemplo, Holiday on Ice, são 3 a 4 shows por dia. Então, tem um superfaturamento de cada carro de 50 a 80 reais por carro, e cabe muito carro lá dentro. E eu já falei assim para o pessoal aqui na imprensa também, que eu já fiquei na porta contando quantos carros entravam.
Então, são milhões que arrecadam por dia no estacionamento, sem contar o que tem nos shows, assim, porque você aluga o local. Eu lembro que a pista de atletismo para alocar para um campeonato brasileiro, sul-americano, o que seja, era 500 mil o valor diário. Então, tudo isso é cobrado. E nada voltava para a gente. Então, a gente não tinha uma reforma decente de pista, apesar de ter sido reformada recentemente, há uns 6 anos atrás, a gente não tem um tratamento decente, uma manutenção decente de tudo que acontece lá. Dizem que gastam 18 milhões anuais lá. Esse dinheiro não existe. Esse gasto que eles falam que tem de 18 milhões não existe. Eu já pedi uma vez, inclusive, para me darem a diretoria do ginásio. Eu falei, me dá a diretoria do ginásio para eu colocar em ordem a casa, porque eu consigo. Eu sei o quanto de dinheiro que entra, mais ou menos, né? Não sei de tudo, mas eu sei quanto de dinheiro que entra ali. E faria um estrago esportivo positivo se tivesse uma diretoria que soubesse usar os fundamentos e tivesse, porque às vezes até entra algum diretor bom lá, mas não tem voz ativa. Então eu tenho com quem brigar, tenho por que brigar de manter o lugar, e esse sucateamento é proposital e a gente tem que saber de onde que saíram esses 18 milhões aí que eles falam que eles gastam com a gente lá, que não existe, é uma tremenda de uma mentira. Aí está a prova do sucateamento. É isso daí, gente. Muito obrigada. E é isso. Obrigado, Mágio. Só lembrando também que nós já acionamos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre essa questão que você levantou. Eu estou esperando a investigação, a resposta do Tribunal de Contas sobre esse faturamento aí dos serviços prestados, do aluguel, enfim, dos shows realizados no Ibirapuera. Quero passar a palavra, então, para o Renato Anelli, sem antes anunciar a presença já da Ana Mosser, que já está aqui também, daqui a pouco vai fazer uso da palavra. Ana, obrigado pela sua presença. Renato, passar a palavra para o professor Renato, professor da Universidade de São Paulo. Ele também faz parte, ele é conselheiro do CONDEFAT, pelo Instituto de Arquitetos de São Paulo, e ele vai passar aqui um panorama para a gente, como que foi essa votação, esse debate, e sobre o relatório feito, porque o relatório apresentado foi um relatório favorável ao tombamento, parece que foi isso. O Renato pode falar um pouco sobre esse tema. Renato, é com você. Obrigado, deputado. Obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui, reunir essas pessoas aqui na Assembleia. É sempre uma honra, né? Ainda mais para um servidor estadual como eu, que sou professor de uma universidade pública, poder estar aqui explicando para as pessoas o que a gente faz, onde nós estamos atuando, e a importância desse conhecimento que a gente produz na universidade. Olha, a situação do tombamento, ele é uma situação que começou com um pedido de tombamento por um morador da vizinhança em 8 de novembro de 2017, foi pedido ali uma abertura de tombamento, e isso ficou engavetado, né? Nós estamos 3 anos, passaram-se 3 anos, né? E agora que nós votamos. Isso ficou parado, isso permitiu que a Assembleia discutisse o projeto de concessão sem considerar a existência desse pedido de tombamento, né? Apenas em algum momento, em 2019, que se autorizou, a presidência solicitou à equipe técnica, ao PPH, que iniciasse os estudos técnicos para o tombamento. Então, já tem uma defasagem, em parte se deve pela não reposição dos técnicos aposentados. Hoje, o CONDEFAT tem um corpo técnico bastante reduzido frente às demandas, né? Mas também há um processo de retardo na definição das prioridades pela presidência. Esse estudo ele foi concluído em algum momento no meio deste ano, né? Também não se sabe exatamente quando, e no segundo semestre, quando começou a discussão da concessão e do PIU, né, do projeto do Plano de Intervenção Urbana da Prefeitura, houve uma manifestação de um vereador para que fizesse
para saber onde é que estava esse processo, se estava parado, se não estava parado, porque essa discussão estava chegando no nível municipal. O terreno é municipal e o ginásio é estadual. Então, tem que ter uma combinação dos dois níveis de governo para que haja a concessão. E aí isso ficou ali uma situação um pouco parada, até que em outubro nós soubemos que o assunto ia para a pauta, né, e que o parecerista seria o Pedro Tadei, que é nomeado pelo governador como especialista na área de urbanismo, colega meu, arquiteto. E aí soubemos, basicamente 2 dias antes, recebemos o parecer dele, que era contrário ao tombamento, e apresentava como argumento que, além de não ter qualidade estética nenhuma, cultural nenhuma, ele era obsoleto, e essa afetividade dos atletas, né, que nós estamos ouvindo aqui, ela deveria ser representada por um museu do esporte, do atletismo, e não pela preservação do bem. Isso vai contra todos os princípios da área de preservação de patrimônio cultural que existe, tem documentos, tem quase que uma doutrina estabelecida desde o começo do século XX do que deve se tombar, por que deve se tombar. Então, quando eu pedi vistas do processo, porque essa situação estava chegava muito em cima da hora, o Instituto de Arquitetos do Brasil, que está sendo bastante ativo nessas últimas gestões, levou o debate para o debate público, na discussão para o debate público, chamamos atletas, foi a Maju, da Esgrima, nos explicar a importância para os atletas, fizemos isso publicamente, os professores aqui da USP de São Paulo e de outras universidades se manifestaram, começou um abaixo-assinado que hoje já está em 76 mil assinaturas, enfim, o pessoal do esporte pela democracia se mobilizou, quer dizer, começou a acontecer isso. Eu me concentrei no parecer e defini 3 linhas de justificativa da abertura do processo de tombamento. Né? Vamos deixar claro que não é o tombamento ainda, é a abertura do processo de tombamento. Nem isso eles querem que aconteça. Né? Bem, então, quais são as 3 linhas? Os documentos, a Carta de Veneza, que é uma carta dos anos 60, que serve de referência para nós, diz que a gente tomba, deve ser preservado aquilo que representa ou é um testemunho de um momento histórico expressivo. Isso se aplica, né? O ginásio faz parte do complexo construído para a comemoração do 4º centenário, né? Fez parte desse conjunto, só que só foi tombado a parte para baixo da Avenida Brasil, né, que é do Oscar Niemeyer. A parte para cima, que é o complexo esportivo, que foi projetado na mesma época, só que teve atraso na construção, né, ela não foi preservada, não foi considerada. Né? Então, ela, como memória, como testemunho, né, desse momento histórico e parte desse complexo monumental da cidade, a gente teria a obrigação já de preservar. Além disso, trata-se de uma construção que tem qualidades estéticas claras. Né? Basta nós estarmos dentro ali do parque, por exemplo, próximo ao lago, e olharmos na direção do ginásio, né? A gente vê o espigão da Paulista lá no fundo e aquela cúpula abatida, né? Baixa. Né? Ela é bastante... Ele é grande, mas ele é discreto, né? Nessa cúpula levemente abatida, né? Refletindo a luz do sol todas as manhãs. Eu vou lá com frequência. É uma coisa que tem uma presença na cidade, que é uma presença monumental. Né? E ele se torna um monumento não apenas ao 4º centenário, mas um monumento ao esporte. Então, tem sempre muito esse depoimento, né, que aí a gente entra no 3º ponto, que é a gente também preserva aquilo que tem uma representação para a sociedade de um certo conjunto, um setor da sociedade, de importância para a sociedade. Ele tem uma importância, principalmente para os atletas, para os esportistas, né? Não apenas para eles, mas para esses, sim, né? Uma importância bastante grande. Eu ouço muitas vezes o pessoal falar ali é um templo, não, um templo do esporte, um templo do atletismo. E a arquitetura ela se coloca desse jeito. Mesmo o estádio de atletismo, né, que também configura ali uma forma que conversa com a forma do ginásio. A piscina, posteriormente, segue na mesma linha e vai tendo uma hierarquia muito clara de todos esses outros acréscimos, né, no sentido de manter a primazia do ginásio, né, e as outras construções irem articuladas a ela. Forma um conjunto bastante orgânico e bastante
interessante na cidade, de perto, de média distância, de longe, vista aérea, né? Tem uma presença bastante grande. Vocês conhecem, não preciso ficar aqui repetindo isso. Bem, fomos para a votação, para a discussão, né? E a discussão repete o que vem acontecendo sempre, né? Os 10 representantes da secretaria, nós somos 24 conselheiros, os 10 representantes das secretarias do Estado, o representante da Procuradoria-Geral do Estado e alguns outros, por exemplo, CETESB, em geral, se posicionam repetindo o mesmo discurso, né, quando é um projeto de interesse do governo como esse. Então, não houve um debate, houve um conjunto de conselheiros que repetiram o mesmo argumento, sempre defendendo a concessão, repetindo o que o Pedro Tadei falou, né, e não há abertura para uma discussão, né? E aí foi para uma votação, a votação foi 2/3 contrário à abertura do processo de tombamento e 1/3 favorável. Veja bem, para abrir, né, um processo de tombamento é necessário 2/3 favoráveis. Portanto, eles estabeleceram, com a intervenção que foi feita em 2019, né, estabeleceram uma composição que eles têm garantida metade da composição do Conselho, porque são pessoas envolvidas, que são funcionários nomeados pelo governador nas secretarias e ali indicados. Por exemplo, as secretarias estão envolvidas no processo de concessão, Secretaria de Governo, Secretaria de Governo, Secretaria de Fazenda, que estão promovendo todos os editais e gerenciando o processo de concessão. São conselheiros, se manifestam, são partes interessadas diretas e não se abstêm, né, porque teriam, enfim, se eu participo de um projeto, eu tenho que me retirar da sala, né, se vai votar um projeto que eu participo. Então, há uma questão que deve ser investigada, obviamente, pelo Ministério Público, porque a gente não sabe exatamente ali nas minúcias, mas a gente vê funcionar como um bloco. Isso é uma pena, porque a gente está discutindo uma instituição que tem caráter cultural, o caráter político não poderia estar sendo colocado. Ela não pode ser aparelhada por um partido, o governo de um determinado partido político. Então, isso vai contra. A gente está discutindo cultura, a gente está discutindo o valor afetivo daquele bem para os seus vizinhos, para a sociedade, né? Quer dizer, qual o papel daquele bem para a formação das pessoas? A gente não está discutindo, né, ali interesses de programa de governo desse ou daquele partido, porque a gente vê esse tipo de coisa acontecendo em diferentes partidos aí Brasil afora, né? Essa imposição de interesses, principalmente de caráter financeiro e imobiliário, sobre a questão da preservação, seja a preservação histórica, seja a preservação ambiental, porque o que está acontecendo no CONDEFAT acontece também a nível federal, com a área de patrimônio ambiental, a nível estadual também. Então, quando o pessoal faz a brincadeira dos Salles do Patrimônio, acho que foi o Juca, não sei exatamente quem começou com isso, tem um certo sentido, porque a gente vê essa coisa que vem acontecendo nos últimos anos, de uma intervenção direta nos conselhos que tratam de meio ambiente e patrimônio cultural. Veja o IFAM agora, veja o Compresp no ano passado, né? Então, elas têm o mesmo objetivo, que é garantir o controle absoluto e não ter surpresas, né, de oposição por outros critérios a projetos, em geral, projetos de empreendimentos do tipo desse que a gente está vendo. Muito obrigado, Renato. Você deu uma grande aula aqui para todos nós, viu? Para a gente entender um pouco melhor e aprofundar o nosso conhecimento sobre a importância do complexo ali esportivo do Ibirapuera. Eu vou chamar agora, então, o professor Luiz Beluso. Professor, tudo bem? Libera o seu microfone. Tem que liberar o microfone do professor. Espera aí, porque eu sou atormentado toda hora por telefonema. Ele que é palmeirense, viu, pessoal? Tinha falado que estamos com 3 palmeirenses aí, que é o Flávio, o Celso e o Luiz Beluso. O Júlio falou que já que já tem 3 corintianos também, pelo menos. Eu sou São Paulino, eu estou isolado aqui. Mas chegaram mais corintianas, é que a Morri saiu. A Ana Moser também é corintiana. São Paulina! Não, sou São Paulina! Então, olha só, Sandro é corintiano. Não estou mais só, Magi. Não estou mais só. Ana é o quê, hein? Aliás, eu sou São Paulina. Oi, São Paulina? Se não tivesse ouvido mais, Morri.
Não, eu estou acompanhando. Eu estou aqui, eu estou ligador. Ela está acompanhando. Me pegou na mentira. Então, vamos lá. Beluso, professor, muito obrigado pela sua presença. Uma honra. Não só um prazer, é uma obrigação de entrar nessa lista, nessa luta pela preservação do Ibirapuera como espaço público. Eu digo espaço público porque essa é uma concepção que está sendo destruída, como disse o Juca, pelos movimentos recentes no sentido de que dos últimos 40 anos no mundo, e no Brasil especialmente. Né? Você foi destruindo essa ideia do espaço público de convivência e de aprimoramento cultural físico das pessoas. Aprimoramento cultural e físico, né, se juntam. Quando alguém falou de cultura, né, para essa turma, né, que está começando, que, na verdade, se apropriou dos Estados nacionais, etc., cultura... Beluso, Oi. Fala um pouquinho mais alto. Fala. Cultura é uma Obrigado. mercadoria, tá bom? Cultura e esporte é uma mercadoria. Então, ela não tem nada a ver com um espaço de convivência para as pessoas. Eu nasci nessa cidade, joguei bola na várzea dessa cidade e joguei nesse campo aí do conjunto do Ibirapuera, né? Eu diria que a minha experiência, assim como a da Maurinha, que a da Maurinha é muito mais rica que a minha como esportista, mas eu joguei 20 anos na várzea de São Paulo e em alguns espaços públicos que eram abertos para a gente desempenhar nossos suspeitos e sofridos talentos de futebol. Mas o que eu quero acentuar e fazer questão de sublinhar, que nós não podemos deixar isso acontecer. Isso já aconteceu com o Pacaembu, vai acontecer com o Ibirapuera, isso é, você suprime um espaço de convivência a que os cidadãos têm direito. Os cidadãos têm direito. Não é o problema das pessoas. Os cidadãos são aqueles que, na verdade, estão carregados de direitos. E, hoje em dia, a prática é de você suprimir esses direitos. Porque é o seguinte, se você privatiza um espaço público, você restringe o espaço de convivência. Ou seja, isso é um fenômeno que, na verdade, é danoso para a democracia concreta, em que as pessoas convivem umas com as outras e conversam umas com as outras. Às vezes divergem umas com as outras. E, às vezes, como é o caso do futebol, nós nos estranhamos umas com as outras, não é isso, Juca? Né? Mas o estranhamento faz parte da formação das pessoas. A democracia é a divergência, é o outro, é o estranho, mas você precisa conviver com ele. Se você fecha todos esses espaços, na verdade, você impede que o espírito democrático se desenvolva. Olha, eu convivi com vários brasileiros de todas as formas, perfis e caracteres, jogando futebol na várzea. E esses espaços foram se fechando. São Paulo não tem hoje tantos espaços como tinha antigamente. E isso é um dever do poder público. É um dever do poder público abrir mais espaços, não fechá-los. Abrir mais espaços para que os jovens possam, os homens mais maduros, possam praticar o seu esporte. Eu ouvi outro dia, com indignação, que pensaram em privatizar o Parque do Ibirapuera. Eu falei, bom, mas aí é inacreditável isso. É inacreditável. Você vai fechar um espaço de convivência, de extensão da vida das pessoas, né? Então, mas nós não podemos circunscrever isso a esse fenômeno. Isso corresponde a uma mudança na concepção da vida nos espaços sociais e, sobretudo, nas cidades. Porque a cidade é um espaço de convivência. Ela não é simplesmente um espaço em que você troca mercadorias. É também, né?
Isso faz parte da vida delas. Mas não é só isso. O que está acontecendo é que você está querendo mercantilizar toda a vida social. Eu escrevo isso há 500 anos, ninguém presta atenção. A mercantilização da vida, certo? Isso vem, certo, Juca? Isso vem de longe, né? E nós temos que incluir essa questão nessa dimensão, contra a qual nós temos que nos indispor, porque ela, na verdade, suprime os espaços de convivência. E é isso que nos interessa. Eu estou aqui disponível, já falei o essencial do que eu queria falar, não só para dizer que, para eles, cultura só tem... Eu vou contar só uma historinha. Há um debate agora na Europa e nos Estados Unidos sobre, só para exacerbar isso que eu estou dizendo, sobre o custo, análise de custo-benefício a respeito da relação entre a economia e a vida humana. E muitos concluíram que era melhor abrir a economia ao invés de preservar a vida humana. Vocês acreditam? Isso é esse processo de mercantilização levado à exasperação. Eu paro por aqui porque é uma coisa tão chocante, tão sórdida, como disse uma economista francesa, que é assustador. Já falei. Muito obrigado, professor Luiz Beluso, pela sua contribuição, pela sua participação e pelo seu relato. Eu vou chamar agora o vereador Celso Janazzi, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, e me parece que ele tem boas notícias aí, notícias novas que podem nos ajudar a reverter essa situação. Ele fez um mapeamento, uma pesquisa. Celso, é com você. Viu, ele Janazzi, ele é meu irmão mais novo, que ele é vereador, eu sou deputado estadual, ele foi reeleito agora para um mandato de mais 4 anos. Eu sou São Paulino, ele é palmeirense. Eu também jogava bola com ele, mas ele seguiu carreira, ele jogou até recentemente. Eu parei nos 16 anos e fui para a música, ele foi para o futebol. Mas não deu muito certo no futebol também, não. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, o deputado Carlos Janazzi, Juca Kfouri, o Fernando, o professor Renato, a Malren, o Sandro, que está aqui, o professor Flávio, o professor Beluso e a Ana Moser, que são professores, esportistas, militantes sociais aqui, todos presentes, as pessoas que estão também nos acompanhando aqui pela TV Alesp, dessa importante iniciativa do deputado Carlos Janazzi de fazer esse debate aqui. Na verdade, esse debate já começou lá atrás, né? No ano passado, eu estive, inclusive, participando dessa audiência pública. O deputado Carlos Janazzi falou aqui que esteve os atletas lá participando desde o começo, né? Fazendo um enfrentamento contra a aprovação do projeto de lei do governador Dória, que pretendia destruir o complexo, né, do ginásio do Ibirapuera, todo aquele complexo ali. Agora, o Juca Kfouri, ele falou um pouquinho do Pacaembu, ele falou do ex-prefeito João Dória, quando ele passou por aqui. E eu lembro também, Juca, que quando ele esteve por aqui na Prefeitura de São Paulo, assim que chegou, ele é uma pessoa que gosta de factoides. Ele criou um grande factoide querendo privatizar o AMB. O AMB queria privatizar o AMB por 4,5 bilhões de reais. Falou que ia ter essa maravilha de ingresso de recursos públicos. Ele foi embora, a gente está lá com o AMB, chegou a ser avaliado em 700 milhões de reais apenas, né? Então, ele cria o factoide e vai embora. Então, o ginásio do Ibirapuera, ele também iniciou, né, a privatização do estádio do Pacaembu, que é outro absurdo completo, né, que o estádio do Pacaembu tem a concessão do estádio, aí vão construir hotéis. Quando acabar essa concessão, o bem se reverte ao município. O que o município vai fazer com um hotel? Alguém sabe me dizer qual é o interesse do município em um hotel? Não tem nenhum interesse. Então, é um absurdo completo. O ginásio do Ibirapuera também está nessas mesmas condições. Nós, desde o ano passado, a gente fez pesquisas, eu participei com o deputado Carlos Janazzi nessas audiências públicas, e a gente foi pesquisar, de fato, o imóvel ali
do ginásio do Ibirapuera é da Prefeitura de São Paulo, pertence à Prefeitura de São Paulo, desde 1943, né? É um decreto-lei, é um interventor que concedeu, era do Estado, e fez uma concessão à Prefeitura de São Paulo. Inclusive, deputado Gianazzi, eu vou até, através da Câmara Municipal, vou até o Ministério Público com o promotor Marcos Vinícius, também a gente vai fazer essa entrega da documentação, das certidões, mostrando que esse imóvel pertence, sim, ao município de São Paulo, né, desde 1943, vejam bem. Então, e tinha uma condição para que esse imóvel fosse preservado ali, preservado a harmonia do conjunto arquitetônico e paisagístico da região do Parque do Ibirapuera. Isso consta no decreto lá de 1943, vejam bem. Então, e nada foi falado, não passou nenhum projeto de lei na Câmara Municipal tratando da concessão, da mudança do foco, do caráter cultural e desportivo do ginásio do Ibirapuera, do complexo. Celso, tem que ter, para que isso aconteça, a Câmara Municipal tem que aprovar um projeto de lei de desafetação da área pública. Com certeza. Tem que enviar, a Câmara tem que aprovar. Sem isso, a área não pode ser destinada a uma empresa privada, não é isso? Exatamente. Na questão do PIO, quando foi discutido aqui, o professor Renato falou do PIO, do ginásio do Ibirapuera, foi questionada a Prefeitura de São Paulo se a outorga onerosa, caberia a cobrança da outorga onerosa por ser o imóvel do município e a construção do ginásio do Estado. Aí a Secretaria de Desenvolvimento Urbano se manifestou contrária a essa outorga onerosa. Então, o imóvel, o terreno é da Prefeitura de São Paulo, e tudo que for acontecer ali precisa, sim, passar pela Câmara Municipal. E o que nós fizemos? Eu fiz um ofício, protocolei um ofício no Compresp, né, que é o Conselho Municipal aqui da Preservação do Patrimônio Cultural, Artístico, Histórico e Ambiental da cidade de São Paulo, para que se inicie um processo de tombamento, né, do ginásio do Ibirapuera aqui na cidade de São Paulo. Então, já está provocado aqui o Compresp também. Se o CONDEFAR, o professor Renato nos explicou aqui a respeito do golpe que quiseram dar, estão dando, né, no CONDEFAR, para que passe o pano aqui para essa ação criminosa, né, do governador Dória, e a gente vai acionar agora, na verdade, o Compresp para que inicie esse processo de tombamento e a gente continue essa discussão. Foi falado aqui no começo que a gente tem muita luta pela frente, e essa é mais uma luta, é mais uma frente de luta para que brecar esse avanço, né, dessa façanha de construir ali um complexo Ibirapuera. Nós vimos os memes aí nas redes sociais, né, que é o privadão, né, parece uma privada, né, tão mau gosto que esse governador tem ali, vai destruir tudo, criando um hotel, criando um shopping center numa região altamente adensada ali, altamente adensada. A gente não precisa de hotel ali naquela região. A gente precisa, sim, na continuidade das características do ginásio do Ibirapuera, desse templo sagrado do esporte, né, da música que foi falado aqui. E então, nesse sentido, a gente acionou o Compresp. E também apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal também, proibindo, né, a concessão do uso ali e que mude o uso com os caráteres iniciais do Decreto-Lei de 1943, que o decreto colocava lá, o decreto original, que tinha que preservar a harmonia do conjunto arquitetônico e paisagístico da região do Parque do Ibirapuera. Então, todo aquele conjunto ali, o professor Renato disse muito bem, de Ibirapuera, quando a gente olha, a gente vê aquela construção do ginásio do Ibirapuera, depois acima a Avenida Paulista. Então, o projeto de lei vai nesse sentido, proibir que seja alterada essa configuração ali do projeto e a concessão de uso do imóvel que é da Prefeitura de São Paulo. Então, são duas ações que a gente tem feito e também estou acionando lá a Procuradoria-Geral do município para se manifestar a respeito de todo esse imbróglio ali que nós estamos vivendo, e o Tribunal de Contas do município também, para que entre nessa discussão e que a gente não perca mais um espaço, né, de lazer, espaço cultural na cidade de São Paulo, como são os outros. Eu lembro também aqui que nós discutimos lá, eu obstruí, eles queriam privatizar
O Autódromo de Interlagos também vai na mesma linha, né? Destruição do patrimônio esportivo, do patrimônio cultural, da memória que tem, da geração de emprego que é a Fórmula 1 aqui na cidade de São Paulo. Nós conseguimos brecar a privatização e vai discutir uma concessão aí por alguns anos. Mas, então, é a sanha privatista desses governos que aí estão, né? Tanto municipal como estadual, e o federal nem se diga, né? É destruição total aí, e aí foi falado aqui também da Cinemateca. Então, nós estamos aí, a Câmara Municipal, o deputado Carlos Gianazzi, colocamos a Câmara Municipal também nessa luta, não vamos permitir, vamos fazer esse enfrentamento aí, o que preciso for, nós também estaremos na linha de frente contra a destruição desse importante complexo cultural e esportivo da cidade de São Paulo. Ô Celso, essa informação é muito importante, viu? De que o terreno é realmente da prefeitura, porque nós conversamos com o promotor e ele falou que essa informação é relevante, ele não tinha ainda. Ou seja, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei do Executivo não levando em conta essa informação, ou seja, fica muito mais fácil para derrubar essa lei, anular a lei 17.099 através de uma DIN, muito mais tranquilo, porque houve aí uma inconstitucionalidade. O terreno é da prefeitura e você tomou as providências, já está acionando o Tribunal de Contas do município, que tem que defender o patrimônio, a Procuradoria do município também, e o projeto de lei. Muito obrigado, Celso. Eu vou passar a palavra para o Sandro agora. Sandro, você que participou ativamente também da luta em todos os momentos, junto com a MAGE, junto com outros esportistas, medalhistas, campeões, você participou ativamente de toda a luta e continua participando. Sandro Viana. Está ouvindo, Sandro? Boa noite. Sim, perfeitamente. Boa noite. Boa noite, deputado Gianazzi. Tá. Boa noite, Juca, que foi. Boa noite, Fernando Magalhães. Boa noite, Flávio de Campos, meu grande amigo aqui na batalha. Renato Anelli, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Ana Moser, uma satisfação, uma honra. Eu vi, cresci, você jogar, é uma honra. Beluso, perdão, muito obrigado pelas suas. Agradecer aqui de antemão aqui. Tá ruim, né, gente? O som. Sandro, só um minuto. A gente está te ouvindo muito mal aqui, está falhando. O seu microfone está falhando. Ele está saindo agora. Deixa eu ver. Acho que a internet do Sandro deve estar ruim. Acho que a sua internet. Continua para a gente ver se consegue ouvir melhor, Sandro. Boa noite a todos. Boa noite. Uma satisfação muito grande estar aqui conversando com todos vocês. Nós estamos aqui representando o esporte, representando o espírito olímpico, principalmente, e falar do Complexo Ibirapuera é falar do espírito olímpico. Eu vou me apresentar rapidamente. Sou Sandro Viana, sou medalhista olímpico da Olimpíada de Pequim 2008 e participei da Olimpíada de Londres 2012. Sou natural de Manaus e saí de Manaus com um sonho e procurei no Brasil inteiro, em 27 capitais, em 27 estados, que eu pudesse realizar meu sonho olímpico. E o denominador comum dava como localização do Complexo do Ibirapuera em livros, por tudo que eu acompanhei na televisão e pelos relatos de outros atletas que diziam que se eu quisesse realizar um sonho olímpico, dirigir até o Ibirapuera. Eu vendi todos os meus pertences na minha mão, tudo que tinha, e em 2 anos totalmente transformada e alcancei a classificação para os Jogos Pan-Americanos, consequentemente para a Olimpíada de Pequim, onde eu me consagrei medalhista olímpico.
Eu vou tentar mudar um pouquinho aqui enquanto um aparelho móvel, mas eu quero dizer que é muito triste saber e ver as explicações que o governo de São Paulo está dando para a concessão de Ibirapuera. Dizer que o aparelho está obsoleto não é verdade. Eu, infelizmente, o Vitor bem sabe, se não fosse a pandemia, eu teria levado até a Assembleia 2 atletas que agora, em questão de meses, morando e treinando no Ibirapuera, uma atleta, Andressa, foi campeã pan-americana e o outro atleta, Matheus, foi medalha de bronze no Campeonato Mundial Universitário. Eles moram e treinam no Ibirapuera numa pista que já não tem seu 100% de pista. Tem alguma pista porque o governo não faz nenhum tipo de manutenção há 9 anos. Então, dizer que o sistema que consiste no Ibirapuera de não funcionar mais, verdade, porque a questão não é apenas concreto, gente. A questão não é a textura, e sim o que ele representa. Se nós fizermos um simples torneio, eu já vi simples torneios simples, torneios normais no Ibirapuera atraírem atletas de 5, 6 países e ninguém fez nenhum tipo de propaganda. Os atletas Deu uma falhada ao aqui. menos uma. Voltou. Então, os atletas descobrem que tem competições dentro do Ibirapuera e tem um sonho de participar de uma competição dentro do complexo do Ibirapuera e vem aparecem de diversos países, da Argentina, do Uruguai, da Jamaica, de Trinidad e Tobago. Eu já vi atletas da Austrália aparecerem no Ibirapuera para competir. É um sonho e esse sonho ele passa porque o olimpismo ele já tem o seu mapa definido, tem um mapa definido no mundo. E uma dessas localidades, uma dessas âncoras, um desses nortes é o complexo do Ibirapuera. Tá ruim o som, Sandro, tá falhando bastante a sua internet. Falhou de novo? Deputado Javasi. Crystal Palace, em Londres, e foi construído. Deputado Javasi. Oi, diga. Foi para... Eu preciso sair, receber uma notícia agora. Estão me ouvindo? Morreu o Walter Torre e estão me atormentando aqui para eu falar sobre a nossa relação, que foi uma parceria privado-privado, viu? Não foi do Estado. Fica à vontade, professor Luiz. Muito obrigado pela sua participação. Eu preciso falar com as pessoas, porque elas não param aqui de me atormentar. Nós entendemos perfeitamente. Muito obrigado, professor. Fica à vontade, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Ô, Sandro, só um minuto, está falhando bastante a sua internet. Você não quer sair e entrar de novo? Enquanto isso, a gente vai ouvindo a Ana Mosser, que está aqui participando também, porque está muito ruim, a gente não consegue entender muitas coisas que você está... A gente não quer perder o seu depoimento. Se você puder sair e entrar de novo, aí, terminando a Ana, volto para você. Tá bom, Ana? Muito obrigado pela sua presença, Ana. Parabéns pela sua participação. Bom, já foi falado muita coisa, né? Eu queria talvez contribuir com algumas colocações, né? A primeira, realmente, eu não ouvi desde o início, porque eu entrei um pouco atrasada, mas eu vi algumas possibilidades, né, de encaminhamentos para reverter, né, legalmente, né? Porque, afinal, todo esse processo está sendo feito em cima de dois mecanismos, né? Um projeto de lei, né? Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e a decisão do CONDEFAT, né? Acho que são essas duas bases, né? Então, até a gente tem tido dentro da Atletas pelo Brasil essa discussão, né? Porque eu sou uma das que chegou atrasada na discussão,
né? E tem outras instituições, né? E outros atletas que estão assim, essa é uma discussão que já está sendo feita há pelo menos, sei lá, 1 ano, 2 anos, né? Para efetivar o ponto que se está agora, né? Então, eu tenho essa dúvida. Então, quer dizer, nós temos essa dúvida, né? Do que pode ser feito legalmente. Então, a gente, né? Enfim, está aberto a receber, né? Pelos mesmos contatos que me convidaram para estar aqui, receber essa orientação dos caminhos legais para que a gente possa institucionalmente também defender essas mesmas bandeiras, entendeu? Fazer o barulho para fora das nossas redes sociais, né? No posicionamento mais oficial, né? Das instituições aí de atletas, os grupos de atletas que estão envolvidos nessa discussão de agora. Então, se vocês puderem nos prover dessas informações, de quais são os caminhos legais que estão sendo adotados, né? No momento, a gente ajuda a dar essa visibilidade, que eu acho que é um ponto muito importante. Assim, a mobilização da sociedade esportiva, ela é inegável nesse momento em defesa do complexo, né? Em defesa do... para além do valor histórico, né? Para além do valor urbanístico, até, por exemplo, quer dizer, eu, para mim, acho um absurdo a São Paulo, uma cidade como São Paulo, abrir mão de um complexo esportivo e urbanístico e de lazer e de convivência, de integração social, como, né, o Parque do Ibirapuera e o complexo do Ibirapuera, né? Então, uma cidade abrir mão disso dentro, né, da sua região central, né, como um cartão postal, né, da sua vocação, da sua natureza, da sua essência, né? Uma cidade abrir mão disso diz muito, né, do espírito que está por trás de uma decisão dessa, né? Então, já é algo por si meio inconcebível. Mas esportivamente, ela é mais grave ainda, né? Primeiro que demonstra uma total falta de foco na política do Estado, do município também, mas especialmente do Estado, né? Não há nenhuma prioridade na política esportiva, né? É visto um custo de manutenção, seja ele qual fosse o custo de manutenção, né? Mas nessa conta aí, né, do que sai anualmente para o que entra em locações e tal, né, um número que tem colocado em torno de 10 milhões, né, do saldo negativo, né, quer dizer, que seria prejuízo, né, para o Estado, ou seja, teria que botar 10 milhões para manter um complexo daquele funcionando, né? Bom, se aquele complexo ele fosse muito mais bem ocupado do que é hoje, que já se falou e se confirma o sucateamento, que é histórico, não seria um gasto, seria um investimento, né? Então, esportivamente, assim, não tem cabimento essa discussão, né? Você não vai, você vai desprestigiar mais ainda um dos pouquíssimos espaços esportivos, você vai desprestigiar o esporte ao destruir um dos poucos espaços esportivos que se tem na cidade de São Paulo. Não tem mais programas lá, não tem mais atletas lá, aquela piscina é subutilizada, a pista é subutilizada, mas isso é uma falha não do complexo, é uma falha da política, é uma falha dos políticos que fazem política de esporte, né? Então, isso não é justificativa, isso, na verdade, é mais um ponto negativo aí, né, na nota dos governos que não deram prioridade para ocupar aquele espaço, né? Para o atletismo, especialmente, é uma perda sem compensação possível. Você não tem como compensar a perda de um estádio de atletismo. Um estádio mesmo, não a pista só, né? Porque a pista você pode até montar, mas aquilo lá não é a pista só, aquilo lá é um estádio. E você não tem outro em São Paulo, né? Então, e você não pode abrir mão assim, né, de um equipamento desse, né, que seja recuperado, que seja utilizado, né?
E para o atletismo é uma perda irreparável. Acho que para a natação, de uma certa maneira, também, mas para o esporte, de uma maneira geral, né? É uma perda muito grande. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem conversado que eu acho que podem entrar na discussão, que, primeiro, tentar reverter, né, o que já está estabelecido legalmente, né? Segundo, em todo caso, buscar uma compensação real e concreta para o esporte, se levando até em consideração de que não se consiga reverter esse processo, esse edital, essa concessão, mas o esporte ele tem que ganhar diretamente com isso, tem que ganhar que parte dos lucros sejam revertidos em programas de esporte para iniciação esportiva, né? Que sejam revertidos em construção de outros espaços para as modalidades que estão perdendo, né? Que seja revertido para o orçamento da Secretaria Estadual. Né? Você já vai ter uma economia de 10 milhões. Né? Para onde vai essa economia? Ela vai ser revertida para quê? Então, assim, se colocam muitas vezes falsos dilemas. Né? O dilema real é um equipamento historicamente, com todo o valor dele arquitetônico e para a cidade, urbanístico, e uma perda para o esporte. Né? As duas perdas são irreparáveis. E, enfim, que se possa ter força para reverter essa situação. Obrigado, Ana. Você falou tudo, Ana. Nós temos 3 frentes de luta, Ana, aqui. Uma é no Legislativo, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, os projetos apresentados aí para revogar essa medida. Tem a frente no Ministério Público Estadual, que é importante, que já tem um inquérito civil aberto, já apurando, e esse inquérito será abastecido com novas informações. Então, o MP tem disposição, uma disposição séria, nós sentimos isso na conversa com o promotor, fazer uma intervenção nesse processo, e tem a mais importante frente, que é essa, da opinião pública, do movimento social, né? Porque o Juca Kfouri colocou muito bem, o Dória, eu conheço bastante, ele recua quando é pressionado, ele é covarde, quando tem pressão social, ele recua imediatamente, como aconteceu, o Juca Kfouri falou da farinata, e nós tivemos outros casos aqui em São Paulo, ele recuou em relação às universidades, recuou já em relação à FAPESP também, que ele estava aplicando uma DREM, uma desvinculação da receita estadual. Nós pressionamos, ele recuou, acabou de anunciar que não vai, ele ia roubar, confiscar quase 500 milhões de reais da FAPESP, da pesquisa e da ciência do Estado de São Paulo em plena pandemia. Ele recuou por conta da pressão. Então, ele recua. No Bom Prato, agora, ele ia deixar de servir o jantar, né, para as pessoas em situação de rua, voltou atrás de novo, porque teve muita pressão. Então, Dória, eu digo que ele é covarde. Quando tem pressão social, ele recua. E esse nosso movimento ele está crescendo muito. Ele está tendo muita adesão com manifestações, apoios na imprensa, de articulistas, enfim. Então, é importante manter o movimento, que é esse movimento que vai determinar a vitória ou não da manutenção do Ibirapuera. Janazzi, eu só queria acrescentar 10 segundos ao que disse a Ana, que foi um aspecto que eu esqueci de mencionar na minha intervenção. Esta diferença entre gasto e investimento. Esse rapaz que está lá, esse playboy que está lá no Palácio dos Bandeirantes, daqui a pouco vai querer fazer o que a escola pública dê lucro, o hospital público dê lucro. Quer dizer, não é possível que um homem público não seja capaz de entender o que significa o investimento na área de esporte. E ache que isso seja gasto e faça a conta da mercearia. É um absurdo, simplesmente um absurdo. Basta a população pensar antes de votar. Exatamente, essa é a lógica do governo, fala o João Pinóquio Dória, o desgoverno Dória aqui em São Paulo, essa é a lógica implantada em todas as privatizações, isso não dá lucro. Ele queria fechar a Fundação Oncocentro de São Paulo, né, que é uma
fundação importante do SUS, do Sistema Único de Saúde, que produz prótese para as pessoas que fizeram operação de câncer na cabeça. A pessoa, por exemplo, fez operação de câncer e perdeu um olho, um nariz, uma boca. Então, essa fundação do SUS, da Secretaria da Saúde, ela não é para dar lucro, é para atender as pessoas que precisam. Ele queria extinguir nesse PL 529, nós conseguimos retirar, mas uma delas, isso não dá lucro, dá prejuízo. Eu falei assim, essa é a obrigação do Estado, tem que dar lucro. É a mesma coisa para o Ibirapuera. Aí ele agora, Juca, está confiscando, eu quero até fazer aqui uma homenagem às professoras aposentadas e pensionistas do Estado, ele está agora confiscando, né, as aposentadorias e as pensões de professoras que ganham R$ 1.500 por mês, professoras que trabalharam 30 anos na rede estadual e agora contribuíram com o seu sistema previdenciário, agora estão tendo um desconto, um confisco, que ele elaborou um decreto, publicou no meio da pandemia, confiscando esses proventos de professoras que ganham R$ 1.500, R$ 2.000. É um absurdo total, um confisco generalizado. Mas vou devolver a palavra para o Sandro. Sandro, vamos ver aqui para você fazer a conclusão, ver se melhorou a internet do Sandro. Vamos lá, aproveitar que nós temos... Agora sim. Agora sim, vamos aproveitar esse momento. O que eu estava mencionando justamente é que nós estamos indignados com algumas questões que nos últimos tempos o governo apresentou como pseudo-justificativas para a concessão do Complexo do Ibirapuera, quando ele diz que o aparelho está obsoleto. O aparelho não está obsoleto, ele apenas está abandonado. Isso é a verdade. Nós temos agora, nesse momento, como a Mauro bem colocou, está acontecendo o Campeonato Brasileiro de Atletismo, e que nós sabemos é a única reforma que ele fez no esporte, no aparelhamento do esporte, e ele reformou a pista de atletismo. O complexo do COTP, o Centro Olímpico de Tecnologia e Pesquisa, ele recebeu a pista. Olha, eu mal vi tinta na parede. Então, e já foi suficiente para resgatar todo o processo dos calendários esportivos anuais, com apenas a reforma da pista. Nós não tivemos nenhuma sofisticação, nenhum aparelhamento em nada. A estrutura continua a mesma. Se ele fizer isso no Complexo do Ibirapuera, simplesmente o Ibirapuera volta a quase 90% de sua capacidade. E isso nós estamos falando de uma pista de R$6 milhões. Então, são diversos fatores. Nós ficamos muito indignados quando soubemos que foi apresentado no CONDEFAT ofícios de federações esportivas dizendo que eram a favor, e essas federações vieram a público dizer que elas não falaram isso, que elas não são a favor da concessão. Então, são tipo de coisas assim que mostram que nós que somos do esporte estamos acostumados a lidar e andar eticamente dentro das regras. Ver um jogo desse já fora das regras é muito triste, porque a gente sabe que o interesse, com certeza, não é para o esporte. Essa alegação do secretário de Esporte de Estado que de 2 em 2 dias, em 3 em 3 dias, alega uma coisa diferente. Alguns dias atrás, ele deu uma entrevista em uma televisão, alegando que ele estava fazendo acordos com cidades vizinhas para realocar o esporte. E as cidades já falaram que isso não é possível porque fere a lei orgânica dos municípios. Ou seja, dias depois, ele enviou uma carta-resposta para a Confederação Brasileira de Atletismo, dizendo que ele ia construir uma pista em troca do Ibirapuera, ali na rodovia Mário Covas. E o terreno ele é inviável para a construção. Ele não foi aprovado, mas ele está dizendo que vai construir lá mesmo assim. Então, de 3 em 3 dias e 4 em 4 dias, ele cria uma falácia e tenta passar para a população que está tudo certo, que ele sabe o que está fazendo, quando na verdade não está. Falta subterfúgio para o governo de São Paulo para explicar por que está tentando conceder uma área esportiva para um outro tipo de atividade que não é do esporte. Naquele projeto do Complexo, realmente não tem como não rir do projeto do Complexo. Esse projeto do Complexo apresenta algumas fotos com algumas quadras esportivas. Gente, é preciso urgentemente explicar para a população. Ele tenta colocar que o esporte está dentro justamente por causa do decreto de 43, que diz que é exclusivamente
o espaço é exclusivamente criado para atividades esportivas. Se eu vou passar para vocês, se um indivíduo sai de casa e ele vai aleatoriamente para um espaço e pratica esporte, e pratica algum tipo de atividade numa área esportiva, isso não é esporte, isso é recreação. Aleatoriamente, isso se torna recreação, mesmo que eu esteja praticando dentro de uma alimentação esportiva, como uma quadra de tênis, uma pista de atletismo, enfim. Isso é recreação. Para ser considerado esporte, tem que ter todo um procedimento. O esporte é uma escola, o indivíduo tem que ser detectado, ele tem que passar por diversas fases, por escolinhas, até que ele seja denominado e, enfim, definido como um atleta credenciado na sua entidade esportiva, para aí sim ele ser considerado praticante de esporte, o que é bem diferente do que o governo apresenta. Então, mais uma justificativa que a gente bate já há muito tempo, o deputado Gianazzi sabe muito bem, que essa injustificativa, nós estivemos na Assembleia, de que o complexo gasta, ora o secretário fala de 10 milhões, ora o próprio governador fala de 12 milhões de reais de gasto, principalmente em seu Twitter. E olha, a cidade de São Paulo, vou me referir à cidade de São Paulo porque São Paulo, o terreno é do município. A cidade de São Paulo tem 15 milhões de habitantes, se alguém me corrija. E se o complexo gasta 10 milhões, São Paulo, que é, no caso do estado, o estado mais rico do Brasil, entre as 27 federações, está se recusando a gastar R$ 1,05 para dar para cada habitante de São Paulo o melhor aparelhamento esportivo da história do Brasil. O melhor aparelhamento esportivo olímpico da história do Brasil. Então, são injustificativas que são apresentadas todo dia e nós estamos aqui lutando, o esporte está aqui. Eu estou muito feliz, estou muito contente agora, gente, estou muito satisfeito, porque o deputado Gianazzi, o Vitor, que está aqui, que não tem o nome Guerreiro por acaso, que nos acompanha todo dia, quero agradecer a ele. Olha, nós no começo nós éramos 2 atletas, depois nós éramos 3 atletas. Batemos na porta de muita gente e não recebemos nenhuma resposta, muitas vezes recebemos não. E agora, passado mais de 3 anos, nós estamos vendo uma manifestação crescer. Pessoas que eram a favor da concessão, agora são contra a concessão, porque nós conseguimos elucidar os fatos. E vamos continuar fazendo isso, vamos continuar mostrando tudo que o esporte tem para oferecer, porque o esporte ele é formador de cidadania. A gente sabe, quando o terreno ele era um pântano, ele era um charco, aí não tinha interesse, né? Agora que ele está no momento que, inclusive, valorizado por causa do esporte, mérito do esporte, agora todo mundo quer fazer especulação imobiliária. Não vamos deixar que o nosso solo sagrado esportivo, para nós, o Ibirapuera é como se fosse a meca do esporte olímpico. Nem a estrutura criada para a Olimpíada do Rio de 2016 é tão importante quanto o complexo do Ibirapuera para o esporte olímpico. Nós sabemos a importância. Eu hoje, posso até ficar emocionado aqui, está tendo um campeonato brasileiro, mas estive com outros atletas, e um grupo de atletas aleatório praticamente me encurralou no canto da parede. E ele falava assim: Sandro, defende o Ibirapuera para nós, por favor. Então, isso só me mostra que as pessoas estão cientes, elas estão acreditando. A gente sabe, eu, como medalhista olímpico, eu sei que eu sou a ponta de lança, eu estou aqui na frente, e eles estão ali observando. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, estou aqui com atletas do Brasil inteiro, e todos estão vendo, poxa, obrigado principalmente pela sua atitude. Estou tomando a atitude de defender o esporte que não só mudou minha vida, mas que constituiu uma sociedade decente, constituiu honestamente, jogando dentro das regras do jogo. É isso que o esporte nos ensina. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui, lutando com a gente, que cada vez mais chegam mais pessoas, cada vez mais a gente agrega mais pessoas para essa luta. Estou muito feliz. Eu fiquei muito preocupado quando começou a sair os ofícios das federações e quando o Comitê Olímpico anunciou que iria se pronunciar sobre o caso. Eu fiquei muito preocupado, porque o Comitê Olímpico Brasileiro é o topo da nossa cadeia. E se ele dissesse que era contra o Ibirapuera, para nós ia ficar muito difícil, dentro do esporte.
mas ele se manifestou a favor da defesa do Complexo do Ibirapuera, a defesa do aparelho que é tão importante para nós. Então, a gente cada vez mais conversa com mais esportes, já apareceu o handebol, apareceu a esgrima, apareceu o atletismo, então, já apareceu o vôlei, já apareceu o judô. A gente vai continuar conversando com todo mundo, mas principalmente a gente vai mostrar, não com essas alegações e essas apresentações falsas que o governo está apresentando, mas com apresentações sinceras, porque a gente se preocupa com a sociedade, a gente sabe da importância que o esporte tem para a sociedade, e a gente vai aqui apresentar propostas honestas e sinceras e quebrar todas essas mentiras que estão sendo apresentadas. A gente acredita nos órgãos, acredita muito nas organizações políticas do Brasil, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, qual eu tenho muito respeito. Eu não sou paulista, mas eu tenho muito respeito, sou muito bem recebido durante toda essa situação. E nós acreditamos muito, acreditamos nos conselhos. Eu acredito no CONDEFAT, e eu acredito que se ele for o CONDEFAT, o órgão que ele tem que ser, com as pessoas que merecem por mérito estar lá, a situação vai ser conduzida da maneira ética e correta. Então, acredito em todos os órgãos, acredito na Câmara Municipal. Quero agradecer a quem está comprando essa briga. Nós estivemos lá na Assembleia, eu ainda não estive na Câmara, mas já estive na Assembleia. Andamos nos corredores, conversamos com deputados. Teve uma deputada que me apresentou uma injustificativa. Eu costumo falar assim, que é uma coisa bizarra. E ela, nos corredores, nós conversamos, e eu expliquei para ela, falei, olha, eu sinceramente, eu venho do norte do Brasil, e nós crescemos sabendo que São Paulo é o estado mais rico do Brasil, que tem um poder aquisitivo, tem uma estrutura. A gente não passa na nossa cabeça, a gente não tem, desculpa, eu vou usar uma palavra, a gente não tem todo esse dinheiro, mas não passa na nossa cabeça destruir nossos monumentos, nossas conquistas por causa de dinheiro. Não, é inconcebível, até herege da nossa parte pensar nisso. Então, nós aqui acreditamos muito, acreditamos na democracia, acreditamos num país justo. Fico muito feliz, quero agradecer mais uma vez o deputado Carlos Gianazzi, por ter entrado com as ações do Ministério Público. A gente acredita nas leis do Brasil e confiante nelas, e nessa onda que está só crescendo, a gente vai continuar lutando, apresentando justificativas. Eu estou conversando com atletas internacionais que estiveram e passaram no Complexo do Ibirapuera, para que eles deem também seus relatos. Nós vamos continuar fazendo de tudo possível e vamos caminhar até onde a gente tiver que caminhar, a pé, não importa como, para que a gente salve, porque o que nós sentimos como atleta dentro do coração, principalmente quando eu comecei nessa defesa lá em 2017, é que é como se a gente deixar isso acontecer, se a gente deixar o Complexo do Ibirapuera ser desabado, ser destruído, vai morrer uma chama aqui dentro de nós, como atletas. E o que nós estamos defendendo somos nós mesmos, que somos, é o espírito olímpico que ali está materializado. Não tem um atleta, se eu encontrar um atleta, eu desisto dessa causa, que não diga que passou pelo Ibirapuera e não sentiu algo especial lá dentro. O local é mágico porque o espírito olímpico ele está ali dentro. Ele simplesmente está ali dentro. Quem é atleta sabe, e por isso a gente vai continuar defendendo até o fim. Muito obrigado, Sandro. E a ideia, o objetivo central dessa nossa audiência, sobretudo isso, ganhar corações e mentes, formar na opinião pública, né, fortalecer esse movimento de defesa do Ibirapuera. Daí ninguém vai mesmo desmontar esse patrimônio que a gente tem. Eu vou passar a palavra agora para o Fernando Magalhães e depois para o Flávio. Flávio, vou pedir para você fazer o encerramento, porque o Flávio acompanhou também todo o processo, desde o início, participou da audiência pública, e o Flávio ele tem uma visão assim do todo também desse processo. Então, eu vou pedir para o Flávio encerrar
né? E aí a gente faz os encaminhamentos. Fernando Magalhães, que representa aqui o Mariana em Movimento, que está nessa luta também em defesa da Cinemateca. Boa noite a todos, boa noite, deputado Carlos Gianazzi. Bom, eu estou aqui representando o Mariana em Movimento, a Associação dos Moradores da Vila Mariana, e mais 10 movimentos sociais aqui da Vila Mariana, que eu não vou nominar, porque seria eu iria gastar muito tempo. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós acompanhamos esse processo do complexo do Ibirapuera com muita preocupação, com muita preocupação. Nós, a sociedade civil aqui da Vila Mariana não entendeu por que o tombamento, o estudo de tombamento foi negado. Nós não entendemos por quê. Porque, além da questão esportiva, que seria redundante eu falar qualquer coisa, o ginásio do Ibirapuera faz parte de um complexo arquitetônico que envolve o Parque do Ibirapuera, o Obelisco do Ibirapuera, o Monumento das Bandeiras, que faz parte de uma identidade criada em 1954, com 400 é uma entidade paulista. E dizer que isso não tem uma relevância cultural, histórica para São Paulo, né? Aquela passarela ali se chama Titílio Matarazzo, não tem outra... conhecer um pouco de história, né? O porquê daquela passarela se chamar Titílio Matarazzo. E nós acompanhamos esse processo com muita preocupação, porque a Vila Mariana ela é muito rica em bens históricos e culturais, muito rica. Nós temos aqui a Cinemateca Brasileira, que está há praticamente 1 ano fechada, correndo o risco de incêndio, o maior acervo audiovisual da América Latina. Nós estamos aqui lutando para que a Cinemateca Brasileira seja aberta, não tem nada a ver com o governo do Estado, né, porque ela pertence ao Ministério do Turismo, né. Nós temos aqui outra frente de luta na Vila Mariana, que é a Chácara da Jabuticabeiras, que é um complexo arquitetônico do início do século XX, que está sob mira da especulação imobiliária, né? E nós temos vários outros complexos culturais aqui. Nós temos o Museu de Arte Contemporânea da USP, que é o antigo prédio do Detran, nós temos o Museu Lazar Segal, nós temos a Casa Modernista e nós temos o Instituto Biológico. Nós tememos que, com a questão do Ibirapuera, se abra um processo semelhante com esses outros aparelhos do Estado de São Paulo aqui na Vila Mariana. Isso é um temor que nós temos aqui. Nós tivemos o episódio que foi barrado, mas nós tivemos um episódio parecido aqui com o Viveiro Manequim Lopes, que pretendeu-se fazer um restaurante no Viveiro Manequim Lopes. Não deu certo, né? E esse projeto do Vaz Guimarães, do complexo, ele acentua um processo que a Vila Mariana e as adjacências vêm sofrendo, que é um processo perverso, que é um processo de gentrificação do bairro, né? A verticalização, ela traz, primeiro, um impacto no trânsito muito grande, né? Aqui seriam o Ibirapuera seriam, se eu não me engano, 3 torres, né? E seria um ginásio imenso, né? Para ruas como a Bílio Soares e a Manuel da Nóbrega, ruas estreitas. Como que seria o escoamento de carros
nesse entorno. Isso traz uma coisa que a gente já percebe aqui na Vila Mariana, que é um bairro antigo de São Paulo, é um bairro de ruas muito estreitas, que é uma degradação urbana acentuada, né? E, fora isso, todos os serviços do entorno desses empreendimentos imobiliários muito grandes e vultuosos começam a haver uma modificação de preços, né? Supermercado, padaria, restaurantes, tudo começa a subir de preço. E a população originária do bairro, né? As pessoas que moravam de classe média baixa, que são as pessoas aqui da Vila Mariana, as pessoas de classe média, elas começam, de certa forma, a serem expulsas do bairro. Elas começam a sair do bairro, porque começa a virem as lojas, começam a haver outros empreendimentos imobiliários, e aí, quando se vê o bairro que tinha uma característica cultural determinada, quando se vê, por causa desses empreendimentos, o bairro é outro, em um curto espaço de tempo. Então, esse processo que a gente vem sofrendo aqui na Vila Mariana e nos bairros adjacentes, ele é um processo ele está sendo muito acentuado. Basta quem tiver curiosidade pegar um carro e dar um passeio aqui na Vila Mariana e ver o tanto de empreendimentos imobiliários que estão sendo feitos aqui, né? Então, eu acho que essa questão do Ibirapuera, do complexo do Ibirapuera, passando, isso pode ser uma sinalização muito ruim para a cidade de São Paulo e para o nosso bairro. Porque aqui a gente tem outros aparelhos culturais, aqui na Vila Mariana, que nós achamos suscetíveis de processos semelhantes. Um deles só citando a guisa de exemplos, um deles é o Instituto Biológico, que tem o maior cafezal urbano do mundo. Aqui no Instituto Biológico nós temos, se eu não me engano, algo de em torno de 2 a 3 mil pés de cafés plantados aqui. Então, eu fico pensando se essa especulação imobiliária, como que isso fica aos olhos, né, desse tipo de pensamento, como é que ficaria aparelhos como o Instituto Biológico. A Cinemateca Brasileira, que é uma área do antigo matadouro municipal, ela ocupa uma área de quase 25 mil metros quadrados aqui na Vila Mariana. Quase 25 mil metros quadrados na Vila Mariana. E isso tem um valor, assim, então essa prática do sucatear os aparelhos e o bem ser depreciado para depois, né? Isso nós estamos muito preocupados, os movimentos sociais aqui do bairro têm visto isso com muita preocupação. Essa notícia do Celso Janazzi de que o terreno é de propriedade do município talvez seja um alento para a gente, né? Porque aí teria um outro processo aí de tombamento, teria outra propriedade, outra esfera municipal aí. A nossa preocupação, já finalizando, a nossa preocupação na esfera estadual foi o tempo e o modo como o tombamento foi feito, né? Sem que nós pudéssemos falar no processo de tombamento.
a sociedade civil não pôde falar no processo de tombamento. Nós queríamos falar, nós queríamos ser ouvidos no processo de tombamento, mas nós não fomos ouvidos no processo de tombamento. Nós tínhamos muita coisa a falar no processo de tombamento, né? Então, essas pequenas ponderações que eu estou trazendo aqui para vocês, eu acho que São Paulo já é uma cidade saturada de algumas coisas. 2021, agora, já finalizando, nós teremos na Câmara de Vereadores o plano diretor. Eu acho que isso é de suma importância para todos os bairros de São Paulo, a discussão do plano diretor, né? E eu queria muito agradecer a abertura de espaço pelo Carlos Gianazzi para os movimentos sociais aqui do bairro, porque realmente a nossa preocupação aqui de uma parcela significativa aqui dos moradores da Vila Mariana é muito grande com esse processo todo, né? Obrigado, Gianazzi. Obrigado, Fernando, pela sua participação, pela sua contribuição e parabéns pela luta em defesa da Cinemateca também. Vou passar para encerramento agora do Flávio, que vai fazer aí a explanação dele. Flávio que é professor, também historiador da Universidade de São Paulo, ele tem dado uma grande contribuição para esse debate. Daí a gente faz o encerramento aqui da nossa audiência. Corintiano ali, olha ali o Kifuri te provocando, Flávio. Está provocando, hein, Flávio? Essa é uma provocação antiga e muito carinhosa, e muito boa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em primeiro lugar, Carlos Gianazzi, deputado, muito obrigado mais uma vez por esse convite e pela possibilidade da gente discutir aqui um pouco uma questão tão importante, né, quanto essa iniciativa de concessão do Complexo do Ibirapuera à iniciativa privada. Bom, eu acho que eu vou falar algumas coisas que já foram ditas, eu acho que eu vou tentar sistematizar um pouco essa reflexão, e acho que uma palavra-chave que apareceu aqui em diversas falas é a palavra destruição, né? Eu acho que a gente está diante de uma arquitetura da destruição. Um projeto de destruição, não apenas porque, obviamente, a gente não precisa de mais shopping centers ou arenas em São Paulo. Uma destruição não apenas porque se segue uma mesma lógica criminosa que levou à concessão do complexo esportivo do Pacaembu à iniciativa privada, mas uma arquitetura da destruição porque se trata de uma perspectiva de gestão pública que está baseada no favorecimento de setores privados. Uma relação promíscua da gestão pública com interesses privados. Isso tem nome, isso tem marca, isso tem história. Trata-se da privataria tucana, praticada no plano federal, quando os tucanos estavam lá, praticada no âmbito estadual e praticada na gestão municipal. Eu acho que a gente pode identificar as bases, né, destrutivas dessa arquitetura em pelo menos 4 aspectos. Em primeiro lugar, a destruição de um patrimônio esportivo. Patrimônio esportivo que tem uma história. A gente está falando de um dos mais importantes conjuntos esportivos do país, que foi resultado, ele é fruto de uma articulação de diversas entidades desportivas com o poder público e que vem, né, tem efeito no contexto das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, em 1954. Nós estamos falando de um patrimônio esportivo que é responsável pela formação de uma estirpe de atletas medalhistas que nos enche de orgulho, que enche de orgulho o esporte nacional. Eu diria a vocês que essa destruição ela também coloca em risco, e esse seria um segundo aspecto que eu gostaria de observar, uma escola de formação que aloja dezenas de atletas
e que foi responsável pela formação de inúmeros outros atletas. Eu estou falando do Projeto Futuro, que é um importante projeto inclusivo que, na ausência de políticas públicas para o esporte, no Estado e no município, nas gestões tucanas, trata-se de uma iniciativa que deve ser preservada e ampliada. Um terceiro aspecto que a gente poderia considerar dessa arquitetura da destruição não apenas a destruição de mais um patrimônio arquitetônico, mas de um complexo esportivo que faz parte de um sistema de equipamentos esportivos que incluem vários outros ginásios que representam a memória da arquitetura esportiva brasileira. Só aqui no estado de São Paulo, lembrar o ginásio de Sorocaba, o ginásio de Ribeirão Preto, o ginásio de Bauru, a piscina coberta do Baby Barione. Projetos constituídos a partir do Departamento de Educação Física e Esportes do Estado e assinados pelo arquiteto Ícaro de Castro Melo. Por fim, né, acho que a última base dessa arquitetura da destruição é a violação de um bem público, é a destruição de um patrimônio público que se valorizou por investimentos públicos realizados ao longo de décadas. Em 1954, a transformação de uma área de várzea, uma área alagadiça, no imponente Parque do Ibirapuera, que já estava em projeto desde a década de 20. Em 57, a construção, a inauguração do ginásio e do complexo esportivo. E todas as intervenções do poder público na região, que é uma das regiões mais valiosas de São Paulo, cujo metro quadrado de área construída pode chegar a mais de R$20 mil. Nesses tempos tão sombrios, né, e a gente se encontra, a gente participa de debate, a gente participa de live, a gente discute, mas nesses tempos tão sombrios que nós estamos vivendo, o óbvio parece que tem que ser repetido, o óbvio tem que ser explicado, o óbvio tem que ser desenhado. Eu vou reforçar uma coisa que o Juca acabou de falar, que a Ana Moser estava falando, o Juca completou, e eu vou reforçar. Um equipamento público de esporte tem como função fomentar o esporte. Isso é um truísmo, isso é uma obviedade. Equipamento público de esporte não tem a mesma natureza de uma empresa ou de uma corporação financeira. Um equipamento público de esporte não deve ser administrado em função de interesses de lobistas ou de grupos empresariais que financiam carreiras de determinados políticos. O resultado, obviamente, o resultado esperado para um equipamento público de esporte é o desenvolvimento de atletas, é o estabelecimento de programas inclusivos e ampliação de práticas de lazer e esportivas para a população. É isso que diz a Constituição Federal de 1988, nos artigos 6 e no artigo 217, que asseguram a universalização do acesso ao esporte e ao lazer. E eu encerro aqui, né, a minha fala, para não repetir o que já foi colocado por outros participantes dessa mesa, com essa lembrança da Constituição Cidadã, como definiu o saudoso Ulisses Guimarães. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Flávio, pela sua intervenção, pelas suas considerações. Olha, gente, foram quase 2 horas de audiência ouvindo todos os relatos, as considerações, as explicações que vocês deram. Tenho certeza que essa audiência, esse encontro de hoje aqui na TV Assembleia, na Assembleia Legislativa, é um marco histórico nessa luta, né? E esse material todo produzido aqui, eu vou encaminhar ao Ministério Público Estadual as intervenções de vocês, já para o doutor Marcos Vinícius. É importante que ele tenha essas falas, essas informações. É importante que o Celso também encaminhe para o Conselho Municipal, que ele já protocolou
o pedido lá. Eu vou encaminhar também ao IFAM, que eu protocolei uma representação lá, e também ao Tribunal de Contas e à Procuradoria aí do município que você está já acionando. É importante que eles tenham esses relatos todos. A gente tem que divulgar bastante, né, o que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa. É fundamental isso, né, para que a gente... Deputado, eu vou também ao Ministério Público falar com o doutor Marcos Vinícius, para nesse inquérito que você, nessa representação que virou inquérito em 2019, anexar essa certidão, que a gente tem a certidão lá dizendo do imóvel, que o terreno pertence ao município. Ele não tinha ainda, não foi? O Vitor estava lá, acompanhou. Quero agradecer também a participação do Vitor, que está na organização do movimento, está participando ativamente, fazendo os contatos, enfim. O Vitor ele não tinha ainda essa informação, não foi isso, Vitor? Foi sim. Ele tinha pedido ao registro de imóveis, mas o registro de imóveis ainda não tinha enviado a resposta. Ele estava na expectativa de receber nos próximos dias. E aí a gente recebeu agora, por meio da Câmara Municipal, aí pelo Executivo, pelo Celso, a confirmação de que o terreno é sim da Prefeitura. Essa é uma notícia importante, né? Então, eu quero mesmo agradecer a todos vocês que participaram, o Juca Kfouri, o Renato Anelli, o vereador Celso Gianazzi, o Sandro, o Viana, o Fernando Magalhães, o Flávio de Campos, o Vitor Guerreiro, a Mauro Imagem, a Ana, que já saiu, né, teve que sair, o Beluso, todos vocês deram uma contribuição muito importante. Nós vamos continuar a luta aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal e junto com o movimento social. E eu fiquei muito feliz, Celso, que hoje o Suplicy entrou também com uma representação. As coisas mais para que já reforça a nossa. É importante que todos os parlamentares entrem nessa luta. Essa luta é suprapartidária. Ela tem que ter o apoio de todos os partidos, todos os parlamentares, todas as organizações da sociedade civil organizada, dos atletas. É uma luta da sociedade. Então, não tem esse negócio de partido aqui, não. É suprapartidário. Eu fiquei feliz de falar, mas foi há um ano que isso aconteceu, mas tem que entrar agora, gente. Nunca é tarde, né? Vamos defender esse patrimônio que é nosso. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Salve o Ibirapuera. Salve. Obrigado, Renato. Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. O esporte só agradece a todos vocês. Obrigado. Tamo junto, Sandro. Depois vamos conversar, professor Renato. Sim,